Amados irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palavra de hoje, amados irmãos, aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Título da mensagem: devemos lutar contra o pecado. Sabemos, amados irmãos, que o pecado gera morte. O pecado tem matado muitas pessoas, porque o pecado ele gera morte. A pessoa vai pecando, pecando, pecando e vem o salário do pecado, que é a morte. Muitos têm morrido até antes do tempo certo. Por quê? Porque muitos têm morrido até novo demais por causa de ter entrado em situações, não ter dado ouvido à palavra de Deus e tem perecido. Então, Tiago vai tratar muito desse assunto do pecado, né? Ele diz aqui: de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, nossos deleites, que é o problema. A nossa matéria, nosso corpo, ele é o maior inimigo nosso, porque o corpo ele quer coisas terrenas, os deleites desta vida, que são pecados, iniquidades. Então, quando a pessoa se entrega aos deleites desta vida, ao pecado, ele está cavando para ele uma cova. Por quê? Porque o pecado ele gera morte. Quando a pessoa se santifica, ele afasta mais de Satanás e do inferno. Quando ele se entrega aos deleites da carne, ele está cavando uma cova para ele mesmo, porque o pecado gera morte. Então temos que entender que a nossa matéria, ela é muito perigosa, ela luta contra o espírito, contra a alma. O espírito e a alma quer santificar, o corpo quer pecar com os deleites desta vida. Cobiçais e nada tendes, matais e sonhos invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Olha só a lista: cobiçais. Pecado, os deleites da cobiça, deleites de matar. Parece que Tiago está vivendo nos nossos dias hoje, né? Tanta matança que está tendo, parece que Tiago está vivendo aqui nos nossos dias, escrevendo esta carta, né? Hoje, né? Cobiçais, deleite da carne, cobiçais, nada tendes. Sua cobiça, cobiça e não pode ter, porque não é dele, não é dela. Matais, quanto sangue na face da terra, né? A maldade no homem e na mulher. Glória a Deus. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. E não pedes coisas boas para Deus. Não tira tempo de buscar a Deus, pedir coisas boas, pedir perdão dos pecados, pedir para Deus libertar. Não pede, aí não recebe. Se entrega aos deleites e o fim é tortuoso, o fim é morte. Versículo 3: pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, quando pede, não recebe. Deus não confirma. Porque pede mal. Pede para os deleites carnais, coisas abomináveis que não agradam a Deus, né? Então, não vai receber. Quando você pede uma coisa boa para Deus, Deus vai atender. Mas para os deleites da carne, coisas ruins, Deus não atende. Versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas pessoas que não têm feito o inimigo de Deus e amigo de Satanás e do inferno,
porque ele só faz coisas ruins. A palavra de Deus diz que a boca fala o que está cheio o coração. Ele só fala coisas ruins e faz coisas ruins. Ele se tornou inimigo do Todo-Poderoso. Ele tinha que dar a mão e ser amigo de Deus. Mas ele vira as costas para o Deus Todo-Poderoso, que dá o sol, dá a chuva, dá o livramento, dá o pão. E se faz amigo do diabo, amigo do pecado. E aí estão morrendo, a terra está virando um mar de sangue, por quê? Porque o homem e a mulher virou as costas para Deus. Aí um joga a culpa no outro, foi ele, foi ela, mas não quer falar a verdade. Nós se entregamos ao diabo, ao pecado, viramos amigo do diabo e do mundo e viramos inimigo de Deus. Essa é a verdade. É o que está acontecendo nos nossos dias. As pessoas param para ouvir qualquer bobeira, mas para ouvir uma palavra dessa, é muito difícil ele e ela parar. Por quê? Porque o diabo não quer deixar. Porque se ouvir vai ser liberto. Então o diabo não deixa e eles também não querem. Versículo 5. Ou cuidai-vos que em vão diz a Escritura, o Espírito em nós habita, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo que habita em nós, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. É por isso que ele nos repreende. É por isso que ele nos ensina, para nós não se contaminar com o mundo, com os pecados deste mundo. Quando falo com o mundo, com os pecados deste mundo. Porque ele quer nós inteiro para ele. Não quer nós metade, servindo a ele e ao demônios, servindo a ele e ao mundo. Ele tem ciúme de nós. Ele quer cuidar de nós, ele quer levar nós para o céu. Então ele tem ciúme porque ele quer cuidar de nós para ele, levar nós para o céu. O diabo quer levar para o inferno eternamente, para sofrer com ele. Aleluia, versículo 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Amados irmãos, Deus resiste ao soberbo. Soberbo é aquele homem, aquela mulher que acha que tudo ele sabe mais do que os outros. Tudo ela sabe mais do que os outros. Ele é melhor, ela é melhor, sabe mais, pode mais. Deus resiste a esse tipo de gente. Deus pode ser crente, pode ser andar com a palavra na mão. Se é soberbo, Deus resiste. Deus não suporta o homem e a mulher soberbo. Por isso temos que ser humildes, não querer ser mais do que o outro. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter o outro maior do que nós. E não nós maior do que o outro. Ser humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 7. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas pessoas que não estão resistindo é a Deus, né? Estão fugindo é da santificação, é das coisas certas. Mas aqui está falando para resistir o diabo, resistir o mal, resistir o pecado. E o diabo, o mal, aquele mal que ia vir sobre a tua vida não vai vir, porque você está resistindo o mal, não está abraçando com o mal. Você está resistindo. E ele vai fugir de você. O espírito da morte, o espírito assassino, do suicídio, do homicídio, depressão. Muitas pessoas em depressão morreu porque estavam em depressão.